Bem-vindo ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso. Falamos aqui sobre substrato, adubação, doenças, propagação, espécies e muito mais. Criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Ajude o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se e tecle no sininho. Assim você receberá, tá, as notificações quando esse canal tiver outros vídeos. Conto com você. Hoje vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 141. 5 perguntinhas bem interessantes, tá? Que a gente responde aqui de uma forma bem simples. Fique até o final, essa sessão tá muito bacana, ok? Primeira pergunta encaminhada pela Roseli. Ela me pergunta o seguinte: por que o senhor não comenta, né, não fala sobre o xaxim como o substrato? Roseli, é o seguinte: o xaxim, até o momento, né, ela está proibido o seu uso, o seu transporte, tá certo? Existem várias leis, tá, federais, estaduais, até municipais, que proíbem, tá, a extração do xaxim. O próprio nome diz, né? É extração, tá? Então ninguém planta o xaxim. Então, quando eu comecei a comentar sobre isso, tá? No final da década de 80 ainda, né? O xaxim praticamente desapareceu, tá? Da costa paulista, costa litorânea paulista, né? A Mata Atlântica do estado de São Paulo. Por quê? Porque o pessoal começou a coletar indiscriminadamente e essa espécie ficou ameaçada de extinção, né? Então, não sei se você sabe, uma vez extinto, né, nós não temos mais essa planta na face do planeta, tá? Então, ela tá proibido, que eu sei, tá? Todos não deveriam utilizar a fibra de xaxim. Infelizmente tem lugares que vendem ainda, mas as pessoas normalmente sabem que isso não se deve fazer, tá? Então eu não menciono o xaxim, e mesmo porque já existem várias outras alternativas, tá? Com um pouco mais de facilidade, com um pouquinho mais de dificuldade, mas existem várias outras opções ao xaxim, tá certo? É simplesmente por isso que eu não falo do xaxim, tá certo? A segunda pergunta é encaminhada pela Maura e pelo Gécio, tá? Eles utilizaram o gesso, né, resíduos de construção, aquele gesso que fica sobrando da construção. Eles usaram como parte do substrato, né? E eles me perguntam se isso é correto, isso pode ser feito, né? Eu tenho alguns vídeos que eu falo do gesso, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, né? Se você puder assistir, seria interessante, tá certo? O gesso, na verdade, quimicamente, ela é o sulfato de cálcio, tá? Na verdade, esses dois elementos são importantes para as plantas no geral, mas em altas concentrações, isso pode prejudicar direto e indiretamente as plantas. Então, quando você utiliza esse material como substrato, né, eu acredito que possa ter problema, tá? A Maura aqui está comentando que tá tendo amarelecimento, né? Esse é um sinal, é um dos sinais de tá tendo problema com esse gesso. O gesso é utilizado na agricultura, mas de uma outra forma e não como substrato, ok? Eu irei fazer outros vídeos, né? Mas eu tenho esses postados, se vocês puderem assistir. A terceira pergunta da Maria Porto, ela é de Alagoas, né? Ela me pergunta por que as folhas de Asplenium dela sempre ficam com as bordas queimadas. Bom,
Excelente pergunta, tá? Normalmente, quando a gente verifica as bordas das folhas tendo algum tipo de problema, como queimadura ou ressecamento, né? Pode, tá certo? Ser falta de nutriente, tá certo? Depende também um pouco da variedade, mas normalmente digamos assim, esse sintoma, né, é sintoma de deficiência normalmente de potássio. Eu já falei em algumas situações sobre adubações de potássio de forma alternativa, né? Então, eu sempre comento, por exemplo, da borra do café, tá? A borra do café, né? O pó de café que vocês usaram, né? E vão jogar fora. Não jogue fora, tá? Porque ela contém ainda concentrações bem significativas de potássio. E você pode aplicar isso nas suas plantas, ok? Eu tenho quase certeza que você vai conseguir solucionar esse tipo de problema. Mas se o dano for tão severo, né? Muito severo, talvez você não consiga recuperar essa folha, mas as próximas folhas elas deverão vir, tá, com mais saúde e sem esse problema, tá certo? Me mande o feedback, tá certo? Do seu problema para a gente comentar aqui no canal, tá bom? Obrigado pelo contato e pela pergunta. A quarta pergunta é encaminhada pela Miriam, ela é de Salvador, Bahia, tá? E ela assistiu a minha aula em um evento aqui em Salvador, foi faz tempo, né? Isso, eu acho que foi há mais de 12 anos atrás, né? E desde lá ela diz que usa a borra de café, né? O pó de café é usado no cultivo das plantas, né? E ela me pergunta se pode aplicar, por exemplo, nas bromélias, que ela tem também uma quantidade muito grande de bromélias. Miriam, pode e deve, tá? A borra de café você dilui em água, né? Para não ficar muito concentrado e você coloca nos copinhos das bromélias, tá certo? As bromélias vão agradecer, a natureza vai agradecer, ok? E você vai ter um resultado fantástico com relação a isso. Eu digo isso porque eu sempre fiz isso, tá? E faço isso, né? Além de nutrir as plantas, você vai estar, digamos assim, repelindo, né, as moscas da dengue, né, e outros tipos de moscas do reservatório das bromélias, tá? Isso já é comprovado, tá? Numa dissertação de mestrado, ok? E eu sempre tento passar essas informações para o maior número de pessoas. Vamos ver, né, Miriam, se no seu estado, na Bahia, continua tendo esses eventos, né? Eu confesso a você que eu nunca mais fui para o Salvador. Eu acho que foi em 2012, alguma coisa assim, tá? Que eu fui para o seu estado e nunca mais voltei, né? Talvez foi falta de oportunidade mesmo, tá certo? Mas obrigado pela lembrança, tá certo? E obrigado pela pergunta, ok? Precisando de alguma coisa, pode escrever aqui que a gente responde, tá certo? A quinta pergunta encaminhada pelo SDX, vi que o senhor tem um livro sobre rosas, né? Mas não consigo adquirir. O senhor vai editar uma nova edição? Bom, bom, esse livro já é bem antigo, né? Ela, se eu não me engano, ela é de 2006. Eu acho que a editora nem existe mais, tá? Eu tenho uma sequência de livros escrevendo, né? Tá? No momento eu estou escrevendo o livro, né? Na verdade a segunda edição do livro 500 perguntas, né? Obviamente não vai ser mais 500, mas eu tenho esse livro e também estou escrevendo um livro sobre condimento, cultivo de condimento em vaso, ok? Planejamento para editar uma segunda edição de rosas, né? Mas eu não vou conseguir editar esse livro rapidamente, tá certo? Um livro leva de 2 a 3 anos para ser editado, então, mas eu tenho intenção sim, ok?
Infelizmente eu não tenho, né, reservas desse livro, mas eu vou editar aqui alguns vídeos, tá certo? Que é muito mais fácil a gente, digamos assim, a produzir os vídeos aqui e deixar aqui no YouTube, tá certo? Agradeço o seu contato, né? E fico à disposição, tá certo? Bom, vocês viram, né? Foram 5 perguntas, né? Algumas bem técnicas, tá? Que a gente tenta responder aqui de uma forma rápida e simples, né? Algumas eu tenho que fazer o vídeo na íntegra, porque senão fica muito longo, tá certo? Mas eu agradeço a todos aqui, né? Que encaminha a sua pergunta, a sugestão. Isso ajuda muito a gente aqui. Eu tenho certeza que ajuda quem está assistindo também, tá certo? Mas eu peço uma outra ajuda de vocês, né? Clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá? E principalmente inscreva-se no canal, assim vocês ajudam a esse canal se manter, tá certo? Porque não é fácil, né? A gente tá colocando vídeos toda semana, porque entre a gravação e a edição, né, leva-se um tempo muito grande, tá? Então a gente precisa, né, desse tempo que nem sempre a gente consegue com facilidade, tá certo? Então eu conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas técnicos. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Como em todos os vídeos, a gente tenta sempre auxiliar aqui uma entidade filantrópica, né? Em cada vídeo a gente dedica o vídeo para essas entidades. E hoje a gente está dedicando para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Essa entidade, né, acolhe, tá, pessoas em tratamento de câncer, ok? E que não tem condições para se manter aqui na Grande Fortaleza. Se você puder doar com qualquer coisa, tá? Pode ser alimento não perecível, roupa usada, ok? E muitas outras coisas. Entre em contato com o pessoal e faça sua doação também. E ajude também o nosso canal, tá? O nosso canal você pode ajudar só clicando no joinha, tá? Compartilhando o vídeo e principalmente se inscrevendo nesse canal. Assim você ajuda a gente continuar a passar as informações sobre cultivo de plantas que você pode fazer na sua casa, no seu apartamento, como eu já falo em vários vídeos, ok? Isso ajuda muito a gente, tá certo? Então, conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Grande abraço.